Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os amigos que estão em casa, que vão nos assistir pela nossa TV e também pelas redes sociais, que o Senhor abençoe vocês. Eu sou Alex de Lima, sou seu irmão em Cristo, servo do Senhor Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, sou pastor da Igreja da Graça e líder aqui do Vale do Paraíba, mais precisamente na cidade de Taubaté. E eu quero hoje trazer um recado de Deus que vai abençoar a sua vida. Esses dias nós temos falado aqui sobre a reconstrução. Houve um servo de Deus chamado Neemias. A história dele é uma das histórias mais ricas que nós temos na palavra de Deus. Ele foi enviado pelo Senhor até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Mas não foram apenas os muros de Jerusalém que ele reconstruiu. Ele levou o povo a ter uma reestruturação da sua vida espiritual. Você vai ver isso hoje na palavra comigo em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ministrar para a igreja, você que está em casa, você participa da mesma forma como se você estivesse aqui, tá bom? Os irmãos que estão aqui na igreja já estão na fé comigo, amém? Nós já estávamos aqui louvando a Deus, adorando, e glória a Deus. Agora eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Neemias, no capítulo 11, tá bom? Hoje eu vou ministrar para vocês três mensagens, né? Na verdade são duas, mas a primeira ela tem duas partes. Duas no capítulo 11 e uma no capítulo 12. Aí semana que vem nós vamos para o último capítulo, nós vamos para o capítulo 13 e a gente termina tanto esse estudo que a gente fez, nós vimos desde o capítulo 1, 2, 3, nós vimos todos os capítulos do livro de Neemias e semana que vem vai ser o último. E aí a gente termina também o propósito da reconstrução que nós estamos fazendo aqui. Amém? Neemias, capítulo de número 11. Quem achou, diga glória a Deus. Queria ler com vocês, irmãos, o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Neemias, capítulo 11, verso 1, verso 2. Se você tiver dificuldade da Bíblia, você acompanha pelos monitores aqui. A palavra diz assim: E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. Verso 2. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Para um pouquinho e olha para mim. O que aconteceu, irmãos, foi que depois daquilo que a gente viu, que o povo de Jerusalém começou a ter um momento assim de reencontro com Deus, porque a obra de Neemias não foi apenas reconstruir o muro da cidade, ele também incentivou um avivamento espiritual. O povo redescobriu a lei de Deus, eles voltaram a se reunir em Jerusalém para adorar a Deus, voltou a ser um costume. Só que o Neemias percebeu uma coisa, que fora esses dias em que as pessoas saíam vamos dizer assim, das cidades vizinhas, porque ali o local era onde era a tribo de Judá. Jerusalém era a capital, amém? O reino do sul permaneceu, o reino do norte já tinha desaparecido, mas isso é história para outro dia. Mas o que eu quero que vocês entendam? O povo morava nas cidades vizinhas. Era como se fossem pequenas vilas onde o povo vivia, muita gente vivia no campo. E Jerusalém, que era a cidade principal, a capital, Neemias percebeu que a cidade estava vazia. Dias de festa o povo ia, mas nos outros dias tinha muito espaço sobrando na cidade. E Neemias disse: isso não está certo. A gente precisa repovoar essa cidade. Aí a Bíblia diz que ele fez um sorteio entre todas as famílias de Israel, de Judá. De cada 10 famílias, uma família teria que se mudar para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que antes que o sorteio fosse feito, antes que fossem escolhidos esses que iriam, vamos dizer assim, ter que ir morar na cidade, muitos já se dispuseram. Muitos se voluntariaram. Não, nós iremos morar em Jerusalém. O versículo 2 vai dizer para nós que o povo bendisse, o povo abençoou. Lê comigo, e o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Então olha para mim, havia 2 tipos de pessoas morando em Jerusalém. Haviam aqueles que se voluntariaram, que se disporam aí, amém?
Amém? E haviam aqueles que tiveram que ir. Talvez não era o que queriam, não era a vontade deles, mas fazer o quê? Fui sorteado, tem que ir, então eu vou. E aqui nisso eu queria te falar duas coisas. Primeiro, que você tem que ter um espírito voluntário para servir a Deus. Amém? E existem casos, irmão, aonde para uma pessoa fazer a vontade de Deus, você vai ter que fazer um pouquinho de força com ela. Primeiro, vamos falar do espírito voluntário. Toda pessoa, irmão, todos que estão bem com Deus, eles têm um desejo de servir. Eles não precisam ser forçados. Eles são dispostos, eles se oferecem a fazer a vontade de Deus. Quando uma pessoa peca, uma das primeiras coisas que ela perde é essa vontade de fazer as coisas para Deus. Ela já não tem mais vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem desejo de vir à igreja. E qualquer coisa que for fazer para Deus, ela sempre vai esperar outro se apresentar. Tomara que apareça outro, tomara que o outro levante a mão. Ela quer ser a última a ser escolhida. Você sabe que o rei Davi, vocês conhecem a história de Davi, ele cometeu um erro muito feio, mas uma coisa horrenda. No tempo em que os reis saíam à guerra, ele ficou em Jerusalém. Isso aqui, pessoal, muito antes disso que a gente está lendo aqui, tá? Isso aqui foi no auge, na época de ouro da história de Jerusalém. Só que Davi fez algo feio, ele ficou em casa, trocou o dia pela noite, quando ele devia ter ido para a batalha, não foi. E também quando ele devia ter ficado acordado, ele dormiu. A hora que ele devia estar indo dormir, ele levantou. Foi passear no terraço da casa dele, viu a vizinha tomando banho. A história é fácil para vocês, vocês conhecem. Para resumir a história, Davi cobiçou aquela mulher, adulterou com ela. Não foi uma violência, foi consensual, ela também quis. Os dois cometeram adultério. Daqui a pouco a mulher procura Davi grávida. Davi tenta forjar uma situação para tentar enganar o marido dela, para ele pensar que o filho era dele. Não deu certo. Davi faz algo pior ainda. Davi forja a morte desse homem. Então agora Davi era culpado de adultério e Davi era culpado de um assassinato. Coisa horrenda. Um dia o profeta Natan vai até Davi, conta uma história para ele e Davi dá a sentença do próprio crime dele. Davi, ele é descoberto ali o pecado dele. Natan diz: olha, esse homem é você, foi você que pecou, você fez escondido, mas Deus vai expor você diante de todo Israel. E Davi, meus irmãos, apesar dele ter cometido esse pecado grave, Davi, ele era de Deus. Olha para mim, irmão, pessoas que são de Deus, elas podem cometer erros, por favor. Eu não estou falando pode no sentido de estar liberado, não. O que eu estou dizendo é que nós somos passíveis de erro. Nós não devemos errar. Amém? Aquele que é nascido de Deus, 1 de João capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não vive pecando. Mas nós ainda somos passíveis de errar. 1 de João capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não. Se confessarmos, se nós admitirmos o nosso pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. O Senhor pode perdoar você, contanto que você seja sincero. Davi foi longe, longe, longe no pecado. Ele, me perdoa a forma, ele mergulhou mesmo na sujeira, na lama do pecado, mas ele era de Deus. E aquele pecado já estava doendo nele há muito tempo, machucando, ferindo a consciência dele. Quando Natan disse: você pecou, ele não brigou, ele aceitou: eu pequei contra o Senhor. E Natan disse: o teu pecado foi perdoado, você vai ter consequências. E então Davi escreveu um salmo que, se você não leu, você devia ler. E não só ler, você devia pegar esse salmo e fazer um estudo dele, você e Deus. Porque é uma das orações de arrependimento mais sérias da Bíblia, se não for a mais séria da Bíblia. O Salmo 51 que Davi escreveu é uma oração, é um clamor a Deus, suplicando pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Verso 2, vai lendo comigo: lava-me completamente da minha iniquidade, ficarei o quê? Ficarei purificado do meu pecado. Verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está o quê? Sempre diante de mim. Você vê que Davi está dizendo: Senhor, o tempo todo a minha consciência me acusa.
O tempo todo o meu pecado está diante de mim. Amém. Tudo bem, pastor, eu entendi o que o senhor falou. Mas o que isso, o que essa história de Davi, do pecado dele, o que isso tem a ver com a pessoa que tem disposição de servir? O que isso tem a ver com a pessoa que é voluntária em servir a Deus? Eu vou chegar lá. Vamos pular um pouquinho, vamos para o versículo 10. Eu vou ler até o 12, mas eu gosto do 10. Lê comigo o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração, renova em mim um espírito. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Agora olha o 12, olha o 12. Torna a dar-me a alegria da tua. E olha o que ele diz. E sustém-me com um espírito o quê? Voluntário. Davi está dizendo, Senhor, me dá aquele espírito que eu tinha, disposto a servir. Quando você peca, você perde. Davi, ele sempre teve muita disposição de fazer tudo para Deus. Olha para a palavra de Davi, olha para a palavra de Deus, olha para as coisas que Davi escreveu, e você vai ver ele sempre dizendo da alegria que ele tinha de servir a Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi escreveu, quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma desfalece pelos teus atos, meu coração exulta pelo Deus vivo. Ele fala, eu tenho inveja do pardal que fez ninho na casa de Deus, eu queria viver na casa de Deus. Como são felizes. Ele está dizendo, eu sou rei, mas eu tenho inveja. Inveja é uma palavra forte, mas você vai entender o significado. Eu tenho inveja dos levitas que podem morar na casa de Deus. É o que Davi está dizendo. Esse desejo de servir, essa disposição de fazer as coisas para Deus, estava dentro dele. Amém? Mas quando ele pecou, em primeiro lugar, a consciência dele não teve mais paz. Então ele pede, Senhor, me purifica. Alivia esse fardo que eu carrego. Aí ele vai dizendo, Senhor, como é que ele fala? Vamos ler o versículo 10 que eu acho bonito. 51, 10. Lê comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito. Quando você peca, você sabe que você não está limpo. Seu coração não é puro. Mas vamos continuar, verso 11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Ele podia orar a Deus e falar, Senhor, eu quero continuar sendo rei, não me deixa perder a coroa. Não, ele disse, Senhor, não me deixa perder a comunhão com o teu espírito. Davi sabia, irmão, que de nada adianta uma coroa se você não tem o Espírito Santo. Ele teve exemplo. Porque antes dele, Saul era rei. A coroa estava na cabeça de Saul, mas Saul era um homem possesso de demônio. E Davi viu de perto, mais do que qualquer pessoa, Davi viu de perto o que o demônio fazia com Saul. Porque quando Saul era atormentado pelo espírito mau, quem ia tocar a harpa era ele. Vocês estão entendendo? Davi sabia, eu posso perder tudo, mas o Espírito de Deus não pode sair de mim. Porque no dia que o Espírito de Deus saiu de Saul, ele ficou atormentado. Então ele falou, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. E aí vem o verso 12, que é o nosso versículo aqui. Torna a dar-me alegria. Deixa eu perguntar, como é que você anda dessa alegria? Porque essa alegria aqui é diferente. A alegria da salvação, irmão, ela é a maior de todas. O homem que não tem a alegria da salvação, ele é o mais infeliz de todos. Sabe por quê? Porque nada realiza ele. Ele pode ter dinheiro. Ele pode morar na casa mais linda, andar no carro mais chique. Ele pode, irmão, ter uma família linda, esposa linda, filhos lindos. Que coisa bonita, né? Aquele filhinho lindo, a filha linda, ele põe na cama, vai lá, beija. Ele tem uma esposa maravilhosa do lado, mas quando ele coloca a cabeça dele no travesseiro, ele sabe que ele não tem paz. Porque ele sabe que o nome dele não está escrito no livro da vida. Ele sabe que no inferno tem um lugar preparado para ele. Lá dentro dele, ele não tem a alegria da sal. Então ele está dizendo, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito o quê? Voluntário. Quando você está bem com Deus, você tem disposição em servir. Ninguém tem que brigar com você para você vir para a igreja. Vamos para o culto? Não quero ir não. Não. Você que se oferece, estou indo. Amém? Quando Neemias disse, gente, nós vamos fazer um sorteio para que algumas pessoas morem em Jerusalém. Teve gente que disse, não precisa nem fazer, eu quero ir. Amém?
Você não espera alguém olhar e falar, é você. Ah, tá bom, se não tem outro, vou eu. Você se oferece. Você quer servir. Amém? O pecado não deixa. Mas quando você tem essa coisa do Espírito de Deus. Olha João 3,8. Lê comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Olha que palavra forte. João, capítulo 3, verso 8. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz. Lê comigo. Mas não sabes de onde vem, nem assim é o quê? Assim é todo aquele que é nascido. Irmão, quando você é nascido do Espírito, quando você é dirigido pelo Espírito de Deus, o vento sopra, você vai. Deus está falando, vai meu filho, estou indo, Senhor, eis-me aqui. Amém? Isaías capítulo 6, vamos lá rapidinho. Isaías capítulo 6. Se você tiver dificuldade com a Bíblia, não precisa nem abrir, tá? Eles vão colocar ali. Eu estou abrindo que isso aqui eu quero ler com você. Isaías 6. Olha que palavra forte. Isaías capítulo 6. Quem achou, diga glória a Deus. No versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa foi a visão que o profeta Isaías disse que ele teve, quando ele teve o encontro mais lindo com Deus que ele teve na vida dele. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que ele era parente do rei Uzias. E ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Às vezes, irmão, você só vai amadurecer para ter um encontro com Deus quando você perder alguma coisa, ou às vezes até quando perder alguém. Não é a nossa mensagem, mas deixa eu falar que isso aqui é importante. Tem filho, irmão, que ele nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Por quê? Porque ele vive na fé da mãe, vive na fé do pai. Sabe? Eu tenho um pai que ora por mim, eu tenho uma mãe que ora por mim, então eu não preciso orar. Aí um dia ele não tem mais papai, um dia não tem mais mamãe, aí ele é obrigado a buscar a Deus, aí ele tem um encontro com Deus. Foi o que aconteceu. No ano em que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor. Ele estava no templo, com certeza ele estava lá orando, buscando a Deus, e de repente ele teve aquela visão maravilhosa que ele descreveu. E ele foi tomado, irmão, por uma consciência de pecado muito forte. Continua a leitura comigo, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Lê em voz alta: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmão, ele foi tomado daquela consciência: eu sei que eu sou um homem pecador, eu vou ser destruído. Essa presença de Deus é muito forte. Mas ele não foi destruído. O versículo 6 vai dizer: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Para quem não sabe, a tenaz ela é uma ferramenta assim, que você, é como se fosse uma tesoura, mas aqui na frente aqui ela consegue segurar a brasa. Então o homem lá que trabalha no fogo, ele consegue segurar a brasa. O anjo tinha uma tenaz na mão, pegou uma brasa do altar e tocou na boca dele. Versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e foi purificado o teu. Então olha para mim, agora Isaías não é mais pecador. Agora ele foi perdoado, agora ele foi purificado. Agora lê o versículo de número 8. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Lê em voz alta. Então disse eu: o quê? Eis-me aqui, envia-me. Irmão, isso aqui só acontece com a pessoa quando ela é purificada. Enquanto o pecado estiver na sua vida, e pecado, irmão, não é só adultério, prostituição, claro que essas coisas são horrendas, mas às vezes é uma mágoa que você tem no coração, um ressentimento, um preconceito, uma ideia errada que você deixou tomar você. Ananias e Safira, meu irmão, pecaram. Pedro olhou e disse assim: por que foi que você deixou Satanás encher o teu? Às vezes você está deixando o diabo encher o seu coração de uma ideia totalmente errada.
E aquilo não deixa você ter um coração disposto a servir, a obedecer. Quando o pecado foi tirado de Isaías, o anjo tocou nele com a brasa e ele disse: você foi purificado. Ele ouviu a voz de Deus. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Olha que coisa. Ele ouviu os anjos. Amém? Mas ele só ouviu a voz de Deus quando o pecado dele foi tirado. Enquanto o pecado está na sua vida, você até ouve a voz do anjo. Você sabe que o pastor, ele é um mensageiro de Deus, ele é o anjo da igreja. Você entra, olha para o pastor, você entra num culto como esse, você consegue escutar a pregação. Você consegue escutar o anjo louvando, santo, aleluia, glória a Deus. Mas a voz de Deus você não ouve. Mas no momento que o pecado é tirado, aí, meu irmão, aquele bloqueio, aquele impedimento sai. Você consegue ouvir a voz de Deus. Amém? E o que é que Deus estava dizendo? Quem irá por nós? Quem eu enviarei? Na mesma hora ele disse o que, meus irmãos? Eis-me, envia-me. Você nunca vai conseguir dizer isso para Deus se você não tiver um espírito voluntário. Deus vai falar: preciso de alguém para ir para tal lugar. Você vai dizer: Senhor, envia outro. Eu não quero, eu não posso. Você vai apresentar suas razões. Ah, Senhor, eu já tenho os meus sonhos, eu já tenho os meus projetos, eu já fiz os meus planos. Você não vai viver o que Deus tem para você. Mas no momento que o pecado for tirado, você vai ter um coração disposto. Você vai conseguir dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Quero ir onde o Senhor mandar. Amém? Vamos ler de novo? João capítulo 3, verso 8. Vamos ler de novo? Que palavra forte. Glória a Deus. João capítulo 3, verso 8. Lê comigo. Em nome de Jesus. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pastor, como é que eu sei que eu nasci de Deus? Como é que eu sei que eu sou nascido do Espírito? Você está pronto para ir onde Deus mandar, na hora que Deus mandar. No dia que Deus falar: preciso de alguém, você não vai esperar chegar em você, fazer o quê? Não tem outro, então eu vou. Não, você vai ser o primeiro. Você está disposto: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ir, eu quero fazer a sua vontade. Amém? Neemias, ele ia fazer o sorteio, teve gente que nem esperou o sorteio. Não, nós iremos. E a Bíblia diz que o povo até abençoou. Teve gente que agradeceu de não ter que ir, de outros irem na frente. Agora, mesmo algumas pessoas que não quiseram ir, tiveram que ir. E aí vem a segunda parte que eu quero falar para você, irmão. A casa de Deus, a morada de Deus, ela tem que se encher. E ela vai se encher de pessoas voluntárias. De gente que vai se apresentar para servir a Deus e para viver para Deus. Diga amém. Mas outras pessoas a gente vai ter que fazer força para elas entrarem na casa de Deus. Vai ter gente, meu irmão, que você vai ter que entrar numa batalha. Lê comigo Lucas capítulo 14. Vamos lá. Lucas 14, verso 15. Agora nós estamos indo para a segunda parte da mensagem. Lucas capítulo 14, verso 15. Quem achou, diga amém. Nós vamos ver aqui uma parábola que o Senhor Jesus contou. Lucas 14, verso 15, quantos acharam, digam glória a Deus. A palavra do Senhor diz: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está o quê? Preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, começaram a dar desculpas para não ir. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Verso 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados,
os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Eu quero que você leia o próximo versículo 23 em voz alta. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e o quê? E força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aí já que a gente leu tudo aqui, vamos ler o último versículo, 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amados, a parábola que a gente acabou de ler, ela tem um significado literal. João capítulo 1, verso 11, diz que ele, o Senhor Jesus, veio para os seus, e os seus não o receberam. Aí o verso 12 diz: mas a todos quanto receberam, a estes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu. Irmão, o povo escolhido de Deus não recebeu a Jesus nos seus dias. É claro que muitos receberam, mas a nação como um todo não recebeu Jesus naquele tempo e não recebeu até hoje. Se um dia você fizer uma pesquisa e você descobrir qual é o pensamento daquele povo a respeito de Jesus, você vai se assustar. De que Deus viveu no meio deles e até hoje a maioria não crê. Mas louvado seja Deus, que o Senhor deu a todos os que creem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós que não éramos, agora somos. Amém, irmão? Nós que éramos, como é que está escrito aqui na parábola? Nós que éramos cegos, aleijados, pobres, nós que éramos esquecidos, desprezados, havia lugar na ceia do Senhor para comer o pão da vida que é Jesus, diga glória a Deus, e nós fomos convidados. Só que daí vem a primeira mensagem. Tem muitos que aceitam o convite de primeira. Teve gente aqui, meu irmão, que a primeira vez que ouviu o evangelho, você não tinha nenhuma reserva, você se entregou totalmente para Jesus, glória a Deus. Mas vocês sabem do que eu vou falar agora. Alguns aqui foi com muita luta. Quando o servo voltou e ele disse: Senhor, feito está como mandaste. Eu fui, convidei os pobres, os cegos, os aleijados, e eles vieram. Mas ainda há lugar. O Senhor disse: então vai pelas ruas, pelos atalhos e força-os a entrar. O significado da palavra força-os aqui significa faça força para eles entrarem. Aí ele diz: porque aqueles que primeiro foram chamados não vão provar da minha ceia. Isso a gente fala outro dia. Mas a questão é, nós temos que forçar. Temos que fazer força. Para quê? Para encher a ceia do nosso Senhor. Para encher a casa de Deus. Irmão, traz essa palavra hoje para a nossa realidade. Nós temos que encher a casa de Deus, pessoal. Amém? Eu acho muito feio. Não fica chateado do pastor falar isso não. Mas eu fico muito, muito chateado quando eu vejo alguns pastores que eles falam de igreja vazia como se igreja vazia fosse sinônimo de santidade. Sabe? Ah, não tem muita gente que vem me ouvir pregar, mas é porque eu prego a verdade. Então isso quer dizer que Jesus pregava mentira? Os apóstolos de Jesus pregavam mentira? Porque a Bíblia mostra claramente que aonde Jesus ia havia multidão. A Bíblia fala que no ministério de Pedro, está escrito que chegou um tempo em que não havia lugar em Jerusalém que comportasse a multidão. O culto era na rua mesmo. Que coisa séria, meus irmãos. Aí hoje vem alguns dizer: não, a minha igreja é vazia, mas é porque eu prego a verdade. É como se Jesus pregasse a mentira. Olha para o pastor. É verdade sim, irmão, que muitos não suportam ouvir a verdade e se afastam. É verdade? É verdade. Isso aconteceu no ministério de Jesus? Aconteceu. Em João capítulo 6, a Bíblia fala que Jesus fez um milagre muito grande. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E o povo gostou, irmão. O povo gosta de pão. Você quer ganhar o povo, oferece comida. Vamos dar picanha. E todo mundo, opa, gostamos do negócio. Só que daí, pessoal, olha para o pastor. O que acontece? Olha aqui que isso aqui é sério. O povo gostou desse negócio de comida e foram atrás de Jesus querendo comida. Jesus viu o que o povo queria fazer, pegou um barco, foi para o outro lado. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, irmãos, já tinha gente esperando, era uma coisa de doido. E eles chegaram e falaram: mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? E Jesus disse: vocês não vieram atrás de mim porque vocês querem
agradar a Deus, ouvir a voz de Deus. Vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram o pão e se fartaram, ou seja, vocês querem comida. E eles falaram assim: tá bom, mestre, qual é o sinal que o Senhor vai fazer para que nós creiamos no Senhor? Aí eles falaram assim: você sabe que Moisés deu o pão do céu, né? O povo queria pão. Se o Senhor quer que a gente creia no Senhor, então dá pão aí, faz descer pão do céu que a gente vai confiar no Senhor. Jesus disse: tá bom, vocês querem comer o pão do céu? Eu sou o pão que desceu do céu. Vocês querem comer pão verdadeiro? A minha carne é o pão que vocês têm que comer, o meu sangue vocês têm que beber. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter a vida eterna. João capítulo 6, versículo 60, a Bíblia diz que quando eles ouviram aquilo, muitos disseram: duro é esse discurso. Quem é que pode o ouvir? Ou seja, quem ele pensa que é para falar assim com a gente? Ou quem é que consegue suportar uma palavra dessa, uma pregação dessa? Para resumir a história, porque a história é grande, o versículo 66 vai dizer que muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Muita gente foi embora? Foi. Mas sempre tem aqueles que são fiéis. No versículo 67, Jesus volta para os 12 e ele diz: vocês querem ir também? Vocês também vão embora? E Pedro fala uma das frases mais lindas que nós temos no Evangelho. Ele diz: Senhor, para onde nós iremos? Somente o Senhor possui o quê? As palavras de vida. Deixa eu te dizer isso, irmão. Sempre vai ter gente com sede da palavra da vida eterna. Ainda que seja uma palavra dura, mas a pessoa sabe, essa palavra é verdadeira e eu preciso ouvi-la. Agora, irmão, a Bíblia nunca mostrou igreja vazia como sinônimo de santidade ou de sucesso. Pelo contrário. Quando você vê lá no lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na ocasião em que o Espírito Santo desce lá no livro de Pentecostes, lá no dia de Pentecostes, a Bíblia vai dizer que Pedro, na sua primeira pregação, na primeira mensagem, e era uma mensagem de arrependimento, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor e são batizadas voluntariamente. Ninguém foi obrigado. De livre e espontânea vontade, eles se batizam. E a Bíblia vai dizer para nós qual era então o costume desses irmãos. Lá no versículo 45, a Bíblia vai dizer, Atos 2,45, a Bíblia vai dizer, vendiam suas propriedades, fazendas repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. 46. Perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão na casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Agora olha o 47. 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em outras palavras, a cada dia a igreja crescia. A cada dia a igreja aumentava. Pessoal, a obra de Deus tem que crescer. A igreja tem que aumentar, diga amém. E isso é trabalho de todos nós. Tem 3 coisas que o cristão tem que fazer todos os dias da vida dele. Isso aqui não é de vez em quando, não é se você quiser. Se você é filho de Deus, você vai fazer essas coisas todos os dias. Todos os dias você vai orar. Todos os dias você vai falar com Deus. Você vai falar para ter comunhão com Deus. Diga amém. Todos os dias você irá se alimentar da palavra de Deus. Tem dias que você tem mais tempo para orar, tem dias que você tem mais tempo para ler a Bíblia, mas todos os dias, pelo menos um pouco, você fala com Deus e pelo menos um pouco você se alimenta da palavra de Deus. Diga amém. Então todos os dias você ora, todos os dias você se alimenta da palavra de Deus, você pode entender que você lê a Bíblia, e todos os dias você dá testemunho de Jesus, aonde você for. Amém? É no trabalho, é na escola, é em casa, é na família, é na rua, aonde você for. Você tem uma oportunidade, você fala de Jesus. E nós temos que falar, irmão. Essa é a missão número 1 da igreja. Marcos capítulo 16, verso 15. Vocês conhecem. E disse Jesus: ide por todo, pregai o evangelho a toda. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será. Não é nosso papel fazer as pessoas crerem. Nosso papel é anunciar, é falar a palavra.
Mas você pode saber que muitos vão crer. Diga amém. Agora, irmão, de vez em quando, para você ver uma pessoa se entregar a Jesus, se render a Jesus, é o que você ouviu agora há pouco. Você vai ter que forçar. Pastor, meu sonho é ver meu filho na igreja, meu marido, meu pai, minha mãe. Continua lutando. E vou dizer para você, esse processo de lutar para ver seu marido na igreja, seu filho na igreja, algumas vezes vai ser doloroso. Em João capítulo de número 4, lê comigo. João 4 não, João 16. João 4 fica para outro dia. João capítulo 16. Versículo 21. Eu quero ler aqui com você uma palavra de Jesus. João 16, verso 21. Quando se encontraram, digam glória a Deus. Olha a palavra do Senhor. Diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente o quê? Tristeza. Porque é chegada a sua hora, que é o Senhor Jesus falando, meus irmãos. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. 22. Assim, também vós agora, na verdade, tendes o quê? Tristeza. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, a vossa alegria ninguém vô-la tirará. O Senhor está dizendo, irmão, que algumas coisas na nossa vida, durante o processo em que elas estão acontecendo, existe dor. Não existe alegria maior para uma mulher do que o dia em que ela traz o seu filho ao mundo. Eu acredito que se eu perguntar aqui para as minhas irmãs que são casadas e têm filho, o dia mais feliz da vida delas, eu creio que mais de 90% aqui vai dizer: pastor, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que nasceu meu filho, foi o dia que nasceu minha filha. Que alegria é quando você pode abraçar aquela criança. Você trouxe um homem ao mundo, como disse o Senhor Jesus. Amém? Agora, pessoal, o processo é doloroso. Não é doloroso só o parto. O parto é extremamente doloroso. Você vê que às vezes antes de uma alegria vem uma dor muito grande. Mas não é só isso, irmão. Os 9 meses anteriores, eles são dolorosos de muitas maneiras. O corpo muda. A mulher vai ter que abrir mão de certas coisas e vai ficando difícil. E as irmãs sabem do que eu estou falando. Eu nunca vou passar por isso. Graças a Deus. Mas as irmãs sabem do que eu estou falando. O que eu quero que os irmãos e as irmãs entendam? Jesus está dizendo: dói. Mas a alegria depois é muito grande. Agora, o cristão, ele passa por algo parecido. Olha só o que Paulo fala. Gálatas capítulo 4. Meu Deus, que coisa forte. Versículo de número 19. Olha o que Paulo diz. Gálatas 4, 19. Lê comigo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto o quê? As dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gente, às vezes até Cristo ser formado numa pessoa dói, gente. Às vezes até Cristo nascer no coração de alguém, a dor que você vai passar, Paulo está dizendo, parece dor de parto. Vão ser vigílias de oração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Renúncia. Você vai se consagrar a Deus, pedir a palavra. Você vai ter toda uma preocupação com o seu testemunho para você ganhar aquela pessoa. Mas Paulo está dizendo, eu passo de novo. Eu sei que vale a pena. De novo, eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãzinha, hoje talvez a senhora está numa luta pelo seu marido. Pastor, é dor de parto, aquele homem me dá dor de cabeça. Suporta, irmã. Mas suporta você também, irmão. Pela sua esposa, pelo seu filho, por alguém que você tem orado. Logo, logo você vai ver alguém nascer. Aliás, você verá Cristo nascer no coração de alguém. E aquela pessoa vai ser tão abençoada. Ela vai morar dentro de Jerusalém, ela vai ser feliz. Diga glória a Deus. Precisa fazer força? Precisa. Mas vai valer a pena. Diga glória a Deus. Alguns voluntariamente se oferecem. Por quê? Porque foram libertos do pecado. Agora, aquele que ainda é dominado pelo pecado, ele não vai se oferecer. Você vai ter que lutar por ele. Mas um dia ele vai estar dentro da casa de Deus, ele vai ver que valeu a pena. Diga glória a Deus. E eu quero só terminar, porque eu falei que eu ia dar uma mensagem no capítulo 12. E aí, mas isso aqui é rapidinho agora. Voltando lá onde a gente começou, Neemias. Mas agora no capítulo 12.
Louvado seja Deus. Só quero ler com vocês o versículo 26. Capítulo 12, versículo 26. Diz assim. Vamos pular para o 27, tá bom? Neemias 12, 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para os trazerem a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios e alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofá, e aí vai continuando. Olha para mim, só quero falar uma coisa aqui. Precisava haver uma celebração e tinha que ser com alegria. O Salmo 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Mas o que eu acho interessante aqui é que a Bíblia diz que em todos os lugares ao redor de Jerusalém, eles foram em busca de levitas. O levita, irmão, a gente fala do levita como se o levita fosse o cantor. Na verdade, o melhor sinônimo para levita hoje nos nossos dias é obreiro. O levita é aquele que serve a Deus na casa de Deus. Irmãos, existem muitos levitas que estão longe. Existem levitas que você não diz que são levitas. Eles foram chamados por Deus. Foram escolhidos por Deus. Mas eles estão longe. Quando você vê a Bíblia falar lá em Atos capítulo 9 sobre a conversão de Paulo, o que a Bíblia começa dizendo é terrível. No versículo de número 1, Atos capítulo 9, versículo 1 diz: e respirando Saulo ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Olha para mim, esse homem, ele achava que a missão dele na terra era destruir os discípulos do Senhor. E a Bíblia diz que ele respirava ameaças e mortes. Ele estava disposto a matar. Só que um pouco mais à frente, Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele cai no chão, ele fica cego. E a Bíblia diz que lá em Damasco morava um discípulo chamado Ananias. O Senhor aparece para Ananias e diz para ele: Ananias, vai na rua chamada à direita, pergunta na casa de um homem chamado Judas, por outro homem chamado Saulo de Tarso, porque ele está orando e jejuando há 3 dias, e ele teve uma visão, e ele via que você entrava na casa dele e orava por ele para que ele voltasse a ver. E Ananias vai tentar contra-argumentar, ele vai dizer: mas Senhor, de muitos tenho ouvido acerca desse homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor Jesus olha para Ananias e diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e ele vai levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Olha para mim, Saulo estava longe, longe, longe. Mas Jesus disse para Ananias: ele é o homem que eu escolhi. Irmão, quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, essa escolha é anterior ao nascimento da pessoa. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, Jeremias diz assim: e veio a mim, Jeremias 1,4, a palavra do Senhor dizendo, verso 5, antes que te formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aí Jeremias vai falar para Deus: ah, Senhor, mas eu não sei falar porque eu sou uma. E Deus fala para ele: não digas, eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar irás, tudo quanto aleluia, e tudo quanto te mandar dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãozinho, irmãzinha, Jeremias estava dizendo: Deus, eu não posso ir. Deus estava dizendo: você não era nem nascido, eu já tinha escolhido você. Ele já era um levita. Irmão, tem levitas que estão pela rua agora, nas drogas, na prostituição. Você olha, irmão, essas pessoas que estão aí pelas esquinas vendendo o corpo, você pensa que aquela pessoa é nada, mas às vezes ali tem um escolhido de Deus. Está na hora da gente ir buscar essas pessoas, trazer para Jerusalém aqueles que Deus escolheu, irmão. Hoje você olha para aquela pessoa, você pensa que ela não é nada, você não dá nada por ela. Amanhã talvez ela vai estar aqui e ela vai ser infinitamente mais usada por Deus do que eu sou, do que qualquer outro homem que você viu. Creia nessa palavra em nome de Jesus.
Vamos buscar os levitas do Senhor. Vamos buscar aqueles que vão servir a Deus com alegria. Amém? Eu queria orar por vocês. Fiquem de pé em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado, exaltado. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por aqueles que estão aqui. Meu Deus, há alguém, Pai, nesta noite, neste lugar, mas há alguém, meu Deus, em casa, recebendo este culto agora, e essa pessoa está recebendo o chamado do Senhor. O Senhor está dizendo a ele: venha, meu filho, venha, minha filha, vem que eu tenho algo contigo. Eu tenho algo lindo, especial para fazer na tua vida. E alguém está dizendo agora: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para viver uma nova vida. Eis-me aqui para te obedecer, para te servir, para atender o ídolo do Senhor, para ir onde o Senhor me mandar, para ir onde o Senhor me enviar. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, meu Senhor, receba esta pessoa, assim como ela te recebe, recebendo a palavra do Senhor em sua vida, em seu coração. Ele veio para os seus não receberam, mas a todos aqueles quanto creram, a estes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Se você está aqui nessa noite, ou em casa, e você ainda não é um filho de Deus, tudo que você tem de fazer agora é levantar a sua mão onde você estiver e dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor. Dizer a Ele: Pai, eu pequei, eu tenho pecado, me perdoa, quero viver para Ti. E o sangue de Jesus te lava, te purifica de todo pecado. Seja perdoado, seja lavado, purificado com o sangue precioso do Cordeiro, sangue que foi derramado na cruz. Aleluia, aleluia. E você pode com alegria louvar a Deus. Talvez hoje, quando você chegou aqui, você era o pior pecador, mas agora você é uma nova pessoa. Ore a Deus, meu irmão, e diga para Ele: Senhor, me ajude a esquecer o meu passado. Eu quero viver uma nova vida. E você vai viver uma nova vida com Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. E a sua casa será abençoada agora. A sua família está sendo abençoada. Você veio hoje clamar pela sua casa, e a unção de Deus está entrando agora. Lá na sua casa, onde está a sua família, onde está a sua esposa, seu filho, seu marido, onde está o seu pai, sua mãe, seu irmão, aquela pessoa está sendo abençoada em nome de Jesus agora. E como ministro do Evangelho, eu repreendo todo o mal que está na sua casa. Eu repreendo o espírito de enfermidade, o espírito de sofrimento, o espírito de dor.
E eu digo em nome de Jesus: saia desta família, saia desta casa, saia do casamento. Aonde houver o mal, aonde houver um espírito imundo, fazendo esta família sofrer, semeando o ódio, a discórdia, a desavença, escravizando esta família no vício, na prostituição, no adultério, eu digo em nome de Jesus: vai sair desta casa hoje esse mal. Vão sair as drogas, vai sair o adultério, vai sair a prostituição, saem as brigas em nome de Jesus, saia a doença e saia a miséria. O fogo do meu Deus está queimando agora. O fogo do meu Deus está queimando agora. E eu digo: todo mal saia. E você manda embora, irmão. O Senhor disse: aquele que crê em meu nome expulsará demônios. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão. Expulsa agora. Com toda a sua fé. Diga: na minha casa não. Na minha casa não vai ter morte, miséria, não vai ter pecado, não vai ter destruição. Todo mal saia, saia, saia essa perturbação que está na vida desta pessoa. Vai embora, todo mal, sai, em nome de Jesus. E agora, irmão, a sua casa recebe a bênção da paz. Você pode até levantar suas mãos na direção da sua casa e comece a profetizar agora saúde, paz, prosperidade. Comece a declarar: na minha casa vai ter alegria, na minha casa vai ter paz. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A sua casa é abençoada, a sua família é abençoada. E se você crê, você pode dar glória a Deus. Se você crê, você pode adorar o Senhor. Oh, aleluia. Meu irmão, e eu declaro pela minha fé: você vai viver um milagre na sua casa. Vai ter gente aqui que vai viver um verdadeiro milagre no casamento. Poderoso é Deus para fazer. E tudo é possível para aquele que crê. E só aqueles que creem, levantem as mãos bem alto e comecem a adorar. Comecem a dar glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Só o Senhor possui palavras de vida eterna. Oh, para onde eu irei? Oh, se eu não tenho para onde voltar, só tenho o Senhor. Aleluia. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho o Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pai, eu não tenho pra onde voltar e nem quero. Eu quero avançar, eu quero correr pro alvo, cada dia mais perto do Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Quero estar contigo para sempre. Eu te agradeço, Senhor. Eu creio que cada pessoa nessa noite foi abençoada, é abençoada para a glória de Deus. E só quem crê diga glória a Deus. Só quem crê diga amém. Só quem crê diga aleluia. E vamos aplaudir ao Senhor. Para onde eu irei? Lá em cima. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho o Senhor Deus, palavras de vida eterna. Onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho o Senhor Deus, palavras de vida Levanta as mãos bem alto eterna. assim. Aleluia. Fui contemplado. Eu fui contemplado em ser com Jesus, ser com Jesus. Eu sou com Jesus. Declare bem forte: eu sou